Uma das medidas adotadas por muitas empresas para continuar o trabalho sem pôr a vida do trabalhador em risco foi o home office. Especialistas afirmam que a forma de trabalho pode se tornar tendência mesmo depois da pandemia. 30% das empresas brasileiras ouvidas em um estudo pretendem manter o home office após a crise do coronavírus. É que o modelo, apesar de implantado às pressas, funcionou. Dentre as muitas mudanças que o mundo vem experimentando desde o início da pandemia do coronavírus, está o grande número de pessoas que estão trabalhando em casa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, dados do IBGE divulgados no fim de junho mostraram que 8.700.000 pessoas estavam trabalhando remotamente por causa da pandemia. O trabalho em casa deve virar a tendência após a pandemia do coronavírus. Inclusive, grandes empresas do país já anunciaram que vão manter parte dos empregados em home office. Eu sou o Márcio Miranda e o home office, que ao que tudo indica veio para ficar, é o tema deste episódio do podcast 15 Minutos. Para falar sobre ele, minha convidada é a editora da Gazeta do Povo, Fernanda Trisotto. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 30% das empresas vão manter o trabalho à distância. Bom, Fernanda, o que pode nos levar a crer, como está acontecendo agora, né, que o home office veio para ficar mesmo quando passar essa pandemia, hein, Fer? Pois é, Márcio, aparentemente vai virar uma tendência, porque se num primeiro momento a mudança para o home office ela foi forçada, entre aspas, né, em razão da situação sanitária, era muito melhor que as pessoas que pudessem trabalhar em casa ficassem em casa, aconteceu que com o passar desses meses todos, tanto empregados quanto empregadores começaram a ver vantagens nesse regime, né? Então, se para o empregador aquele escritório grande, vazio, pode ser desocupado e o empregado está rendendo mais, ou está rendendo a mesma coisa em casa, né? Você pode economizar o dinheiro de aluguel, por exemplo. Nesta empresa de tecnologia, salas vazias, mas não quer dizer que não tem ninguém trabalhando. Os quase 200 funcionários estão em home office. Os escritórios vão ser um grande ponto de encontro. A tendência é que não se veja mais esses grandes escritórios, essas estruturas gigantes, com muitos assentos, com muita estrutura física, e sim espaços de compartilhamento, de reunião, de troca de ideia. E o empregado, por outro lado, né, para de gastar aquele tempo, às vezes, com deslocamento, que é mais sentido principalmente em grandes cidades, né, que você tem que sair, às vezes, muito cedo de casa para conseguir chegar no horário no trabalho. Então, você às vezes, dependendo da sua estrutura em casa, assim, as coisas fiquem muito misturadas ali, né, um pouco do ambiente do lazer com o trabalho, mas teve algumas vantagens. E daí, o que aconteceu? Já tem grandes empresas que estão dando sinais, já anunciaram que vão manter parte dos empregados em home office. Por exemplo, Petrobras e Banco do Brasil. A Petrobras já disse que quer deixar pelo menos 10 mil funcionários do setor administrativo em casa, e o Banco do Brasil também trabalha com esse número de mais ou menos 10 mil funcionários trabalhando de casa. E esse movimento de empresas desocupando escritórios alugados é maior em grandes centros, mas parece que vai ser uma tendência, né? Que o home office vinha crescendo e muito, isso a gente já sabia. O que nós ainda não paramos para pensar são nas transformações que virão com essa nova cultura. A questão que a gente vai conversar melhor aqui é que a nossa lei não fala muito sobre home office, Márcio. Pois é, isso me parece, até vendo a matéria que você assina na Gazeta do Povo sobre o tema, que esse trabalho em casa, a legislação trabalhista ainda tem uma série de dúvidas, né, que ainda precisam ser respondidas em relação a isso, né, Fer? É verdade, Márcio. Já tem muita empresa que adota, assim, esse regime de trabalho híbrido, mas a legislação brasileira só fala de teletrabalho, e essa previsão foi incluída na CLT, na reforma trabalhista lá que foi feita no governo do Michel Temer, ali ela passou a valer em 2017. E às vezes a gente fala teletrabalho, home office como sinônimos, mas fazendo essa matéria, né, no entendimento dos juristas, não é exatamente a mesma coisa. Então, grosso modo, o teletrabalho seria um tipo de trabalho que você pode fazer de qualquer lugar e não precisa pisar na sua empresa, por exemplo, né? Você pode até eventualmente ir um dia por mês para lá, não é um trabalho externo, né? O teletrabalho você pode fazer
de qualquer lugar, pode ser da sua casa, de um restaurante, um bar, enfim, qualquer espaço mesmo. E essas idas eventuais à empresa não configurariam um trabalho presencial. Já o home office, como a sociedade, tanto empregados quanto empregadores vem pensando, seria mais um regime híbrido, né, em que a pessoa vai 1 ou 2 dias da semana para o escritório e fica 3 dias em casa, por exemplo. E esse tipo de trabalho não existe na nossa legislação, né? A CLT é muito antiga, né? Dos anos 40, e, enfim, foram sendo feitas algumas mudanças. A maior mudança foi a reforma trabalhista, mas não, a gente vê que ela não contempla todas essas relações de trabalho que existem hoje em dia, né? Então, vai ser um desafio extra fazer essa mudança. Por quê? Para a pandemia, existia uma medida provisória, a 927, que foi editada pelo governo federal, que regulou ali, né, ajudou as empresas a fazer essa transição mais rapidamente para o teletrabalho do que o que era previsto na CLT. Mas essa MP caducou no dia 19 de julho, um domingo. Ela passou na Câmara, na votação, e quando ela foi para o Senado, o relator fez algumas mudanças, e essas mudanças desagradaram bastante a equipe econômica do governo, porque elas previam desoneração da folha por mais tempo, e o governo não queria, não teria condições de arcar, digamos assim, com mais essa perda de arrecadação. Não houve um acordo entre governo e senadores, e daí também não ia mais ter tempo para ela ser votada e voltar para a Câmara e tal. Então, foi meio que decidido que seria melhor caducar, e ela caducou no domingo. Bom, então, pelo que você disse aí, até essa coisa da definição é um dos desafios aí que vão vir agora, né? Se a gente tiver mais esse fortalecimento e essa oficialização do home office depois de passar do período da MP, né? Quando eu digo a definição, é a definição exatamente do teletrabalho e do home office, que não são exatamente a mesma coisa, como você citou, né? Exatamente. O que eu conversei com algumas advogadas trabalhistas é que, como mesmo a reforma trabalhista ainda é muito recente, né? Então, você tem que observar como a Justiça do Trabalho responde a certas demandas, né? Não tem ainda uma jurisprudência muito forte, muito marcada ali, que mostre qual que é um entendimento único da justiça. Então, como é tudo muito novo, fica aquela insegurança do será que eu posso me regrar só pelo teletrabalho, mesmo sendo um regime semipresencial, um regime híbrido, né? Porque aí tem aquelas pequenas questões ali sobre vai marcar o ponto, não vai marcar, não vai fazer esse registro. Via de regra, o teletrabalho não tem marcação de ponto, que não significa que a pessoa não tem jornada de trabalho, né? Obviamente, você não vai passar o dia inteiro trabalhando, mas você pode ter modalidades. Por exemplo, você pode trabalhar por produção, né? Dependendo do tipo de trabalho, você combina, por exemplo, eu sou jornalista, eu vou entregar 5 matérias por semana, né? Se eu quiser fazer isso, se eu pudesse fazer isso, você chegaria lá e entregaria 5 matérias. Você pode trabalhar, às vezes, 2 dias e fechar todas as 5 matérias e ficar o resto da semana de folga. Por exemplo, é uma possibilidade do regime de teletrabalho. Se a empresa não faz controle de hora, aí você tem um lance da confiança entre patrão e empregado, né? Que a pessoa vai cumprir a carga dela de trabalho, mas você não teria hora extra. Tem muita gente que tem um bom rendimento, digamos assim, com as horas extras, e daí, pelo teletrabalho, elas não seriam contadas. Mas existem formas, né, de bater o ponto remoto, existem programas, aplicativos, mesmo login em sistema, que podem ser usados para você registrar o seu horário, né? O problema é que ninguém sabe como a Justiça do Trabalho vai encarar isso, que provavelmente vai ficar mais presente em ações, né? Já o grosso de ações trabalhistas já reclamam de verbas e hora extra. Então, a tendência é que isso de trabalhar em casa ainda acabe pressionando mais para esse tipo de ação, e você não sabe como vai ser a reação da Justiça do Trabalho para isso. Sim. É preciso que o contrato estabeleça
isso diz a lei, quem é que vai cuidar da aquisição e da manutenção dos equipamentos e derivados, né? Quem é que vai comprar o computador? Ou se for o que os portugueses chamam de telemóvel, celular, quem é que vai adquirir a mesa de trabalho em que ele vai prestar o serviço, se for através do computador, enfim, os equipamentos, quem é que vai custear os equipamentos? Por outro lado, quem é que vai manter esses equipamentos? Então isso precisa ser ajustado entre empregado e empregador. Agora, alguns aspectos assim, por exemplo, que muita gente pergunta, né, Fer, auxílio para móveis em relação à montagem de um escritório em casa, conta de internet, pagamento de conta de luz, né? Como é que é isso? Tem alguma previsão? Imagino que não tem também previsão na legislação trabalhista para isso, para o home office, né? Não tem, Márcio, mas o registro, mesmo na CLT, né, os artigos que falam do teletrabalho dizem que você precisa, se você fizer uma mudança do regime presencial para um regime de teletrabalho, ou se você já for, né, contratado, né, vai ser ou no aditivo de contrato ou no seu primeiro contrato, se você for começar a trabalhar diretamente nesse regime de teletrabalho. Nesses documentos, você tem que colocar tudo o que foi negociado com a empresa. Então, tem advogados, por exemplo, que acreditam que sim, que é uma obrigação da empresa oferecer alguma contrapartida. E essa contrapartida, né, seria como uma verba indenizatória, assim, uma verba extra que não necessariamente é incluída no seu salário, né? Seria uma ajuda de custo, é o melhor termo para usar, uma ajuda de custo que ajudaria ali a bancar esse aumento da conta de luz. Às vezes a internet, por mais que praticamente todo mundo tenha já acesso à internet em casa, às vezes você vai ter que aumentar o seu plano, porque precisa, né, tá demandando mais banda para fazer o seu trabalho. Sim. Então isso entraria nesse pacote que tem que estar negociado ou no aditivo de contrato ou no próprio contrato, se for para teletrabalho direto. A legislação não recomenda nada, não tem nenhuma obrigação, digamos assim, mas fica essa questão ali que as partes têm que chegar a um acordo, né? O que aconteceu já nesse período de pandemia? Um sindicato que representa os trabalhadores da Petrobras, no Rio de Janeiro, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo compensação imobiliária para os 16 mil funcionários que estavam em casa. E, no primeiro momento, houve uma liminar favorável, que depois acabou sendo cassada, porque na revisão ali entendeu-se que não tinha como a Petrobras oferecer mobiliário para 16 mil pessoas num prazo de 5 dias, se não me engano, que era o que tinha na decisão. Era um prazo muito enxuto. E a empresa tinha dado uma ajuda de custo para funcionários comprarem cadeira, por exemplo, mesa mais adequados. Então, essa questão dos móveis, tanto pode ser um reembolso, né? Você compra, manda nota e a empresa reembolsa, se houver acordo entre as duas partes, ou mesmo a empresa pode dispor do mobiliário que ela já tinha, que as pessoas já usavam no escritório, você pode eventualmente levar para casa, desde que haja acordo entre as partes. Assim, a lei é muito aberta e fica tudo nessa coisa assim de você fazer um acordo de fato com a sua empresa para conseguir ter esses benefícios. Por exemplo, o pagamento de conta de luz, tem advogado que não acha que é também, entre aspas, justo a empresa pagar a sua conta completa de luz, porque, né, as pessoas vivem nas casas delas, elas já têm um certo consumo ali, que não é só o que elas usam para trabalho, e também ficaria uma coisa assim, meio você mandando a sua própria conta de luz para ser reembolsada todo mês. Por isso, o que eles recomendam, e recomendam mesmo para as empresas, é que façam um acordo ali, que você analise a realidade daquela região em que você está instalado, e faça um acordo ali com uma ajuda de custo mensal que cobriria parte das despesas que as pessoas terão extra por trabalharem em casa. Fernanda Trisotto, obrigado, Fer, por participar mais uma vez aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até mais, Márcio. Valeu.
Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela Record News e também pela TV Bandeirantes, trechos que estão disponíveis no YouTube. Você também ouviu trechos de um vídeo que está no canal do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, também no YouTube, que tem uma entrevista com o Agra Belmonte, que é ministro do TST, falando exatamente sobre home office. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!